vamos lá, rapaziada, conforme nosso combinado, né? Continuando da última aula, na última aula nossa, nós trabalhamos vozes verbais e fizemos 6 exercícios, né, de provas anteriores, questões anteriores de prova de maneira geral, tá? Para não ficar perdido de tudo, vou lembrar rapidinho, mas bem rapidinho mesmo com vocês aqui algumas coisas, tá? Vamos lá. São 3 as vozes verbais, eu tenho a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Na voz ativa, o sujeito age, pratica a ação. Na voz passiva, ele sofre a ação, ele é paciente. Já na voz reflexiva, o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação ao mesmo tempo. Ele vai praticar e a ação vai recair sobre ele mesmo ao mesmo tempo. Então, essas são as definições gerais, né, que a gente viu na aula passada. A voz passiva, perdão, que é o que a gente vai priorizar, vamos dizer assim aqui, ela tem 2 tipos, ela tem a sintética e ela tem a analítica. Né? A sintética é sempre com VTD mais C, também pode ser chamada de voz passiva pronominal, tá aqui, ó, VP pronominal, porque exatamente pela presença do pronome apassivador ou partícula passivadora, que é este C, tá? Tem mais importância até pensando na concordância, porque é aquele caso do VTD mais C, que o que vem depois, que parece objeto, na verdade é o sujeito e vai mandar na flexão do verbo. A voz passiva analítica, ela vai ter sempre o verbo auxiliar da passiva, que é o verbo ser, mais o participio passado do verbo principal, tá? Nós já fizemos, né, algumas atividades aqui, como eu mencionei na aula passada, mostrei para vocês como fazer a passagem da ativa para a passiva analítica, né, transformando o objeto direto em sujeito, vendo o tempo verbal do verbo principal lá da oração na voz ativa, tá? Que ele vai passar para o verbo ser, né, na voz passiva, depois transformando o verbo principal em particípio, né, vai flexioná-lo no particípio, tá? E o sujeito da ativa vai ser o agente da passiva, né, transformar o objeto direto em sujeito. E o sujeito em agente da passiva, vamos dizer assim, que é a parte mais fácil, mais tranquila, tá? Mostrei para vocês algumas coisas também importantes. Fizemos esse exercíciozinho e mostrei uma coisa importante. Da voz ativa para a passiva analítica, né, o número de verbos vai aumentar sempre 1. Né? O número de verbos da voz passiva é o número de verbos da ativa mais 1. É uma forma de você conferir, inclusive, se você não escorregou, não deu mole com algumas situações que podem realmente ser mais complicadas, ser mais difíceis. Tá? Deixei também para vocês aí o verbo ser todo conjugado nesse slide para que vocês possam ter uma base, né, ter de onde puxar essas informações que serão necessárias. É muito complicado você pensar na voz passiva, né, na passiva analítica, sem você ter noção do verbo ser. Tá? E aí nós partimos para questões, né? Antes ainda de partir para as questões, baseado na revisão que a gente estava fazendo e no que a gente falou semana passada, o que a gente tem que lembrar? Veja bem, gente, só vai ter voz passiva, não tem jeito de pensar em voz passiva se não tiver na voz ativa um verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Tá? Ou seja, tem que ser um verbo transitivo direto e tem que aparecer um objeto direto. Só que esse objeto direto não pode ser uma oração. Tá? Por que isso? Por quê? Porque na passiva sintética, VTD mais C, o que era objeto direto vira sujeito. Então, você precisa do objeto direto. Para ter objeto direto, você precisa ter VTD. Na passiva analítica, quando você vai fazer a passagem aqui, ó, o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. Ou seja, eu preciso de novo de quem? Do objeto direto, senão nada feito. Então, por este motivo, eu tenho que achar VTD e um objeto direto que seja um sintagma nominal que a gente falou, ou seja, que não seja oração, tá? Aquela oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Não pode ser ela, tá? Então isso é bom a gente lembrar. Para voltar da passiva analítica para a ativa é só fazer o caminho reverso do que a gente reviu aqui rapidamente, tá? Bom, vamos então adiante, conforme o combinado, né? Para a questão de número 7 aí. Questão do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação Continuada, né? Da Polícia Militar da Bahia. Tem lá o texto, a princípio, acho que eu vou ter que ler, né? Porque vai ter coisas que não são só sobre voz passiva, né? Mas vamos que vamos.
Chega aqui, vamos lá. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo. Parará, parará. Bom, olha só. Vamos ver a primeira afirmação aqui. Já conseguimos pelo menos responder a primeira e a segunda. Ó. O texto possui narrador onisciente em primeira pessoa. Vamos lá. Onisciente é aquele que sabe de tudo. Só que quando o narrador é em primeira pessoa, a gente não chama de onisciente, a gente chama de narrador personagem, tá? É um narrador personagem. Só que ainda tem um detalhe, ainda que você não lembrasse do narrador personagem, se você observar, o texto não está em primeira pessoa. Né? O ponto de venda, tá vendo? Ele não tem nada eu, minha, nada para indicar esse tipo de coisa. Então, essa afirmação aqui é falsa. Olha a segunda. Toda a área era cercada por um muro alto. O enunciado anterior está escrito na voz passiva. Ó, vamos lá, vamos pensar aqui se o enunciado anterior realmente está escrito na voz passiva, como diz aqui no segundo item. Toda a área era cercada por um muro alto. Eu tenho era, que é verbo ser, e tenho cercada, que é particípio. Opa, então se eu tenho verbo ser mais particípio, é porque realmente eu tenho a voz passiva, é a voz passiva analítica. Quem cerca o muro alto, ele é o que a gente chama de agente da passiva, né? Ok? E toda a área virou o sujeito, né? Porque ela que era cercada, virou o sujeito paciente, sofredor da ação de ser cercado. Então, verdadeiro, tá? Então eu já sei que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Primeira falsa, ok. Segunda verdadeira já não serve a A. Primeira falsa, a B já não serve. Primeira falsa, a C serve. Segunda verdadeira, a C serve também. Terceira, aqui, letra D de dado, perdão. Primeira falsa, não serve, porque está verdadeira. Letra E, primeira falsa, ok. Segunda verdadeira, ok. Então agora eu vou ficar pela letra... entre a letra C e a letra E, pela última coisa aqui, tá? Pelo último item. Que diz assim, o título do texto sugere proteção, e isto é refutado ao longo da obra, ou seja, é contrariado de alguma forma, tá? Vamos ver? Aí vai ter que ler o texto inteiro, né? Não vai, ou pelo menos... visitando evidentemente identificar, os ladrões pulavam mas os assaltos começaram assim mesmo, tô aqui, ó. Os ladrões pulavam os muros, os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto, nos 4 lados. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês, mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protesto, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. E assim vamos, né, gente? Deixa eu ir para o último parágrafo aqui, né? Foi reforçada a guarda, construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posse, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas só num local pré-determinado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Bom, ao longo da obra, a ideia de proteção sugerida pelo texto pelo título, segurança, é refutada, é contrariada? Sim, o tempo inteiro. Por quê? Por mais que eles fizessem, no final das contas, né, conseguiam assaltar, entravam. Então, mas no final deu certo, mas isso aqui é quase que uma ironia, né? Eles se tornaram prisioneiros da própria segurança no auge do super, ultra, mega exagero aqui. Então, o título do texto sugere proteção e isso é refutado ao longo da obra? Verdade. Por isso, a minha resposta vai ter que ser a letra E. Então, é uma questãozinha aqui, misturou aqui, né? Interpretação de texto, questões sobre elementos da narrativa,
né? Que é a questão do foco narrativo, do tipo de narrador, né? E a questão da voz verbal, tá? Questãozinha bacaninha. Ó, questão de número 8. É correto afirmar que a única frase em que a forma verbal não está adequadamente empregada é: letra A. Os belo-horizontinos choramos com Brumadinho e chamamos a atenção para a existência de outras barragens com alto dano potencial no estado. Bom, gente, se vocês observarem aqui, ó, os belo-horizontinos é terceira pessoa do plural. E choramos é primeira pessoa do plural. No entanto, existe uma figura de linguagem que, quando a gente faz esse tipo de situação, chamada silepse, tá? Silepse. No caso, o que acontece? A silepse é quando você faz uma concordância ideológica, ou seja, uma concordância com a ideia. Os belo-horizontinos choramos com Brumadinho. Está dizendo que eles choram, só que o cara que está falando está se incluindo no meio, ele é belo-horizontino, por isso ele usa a primeira do plural no verbo. Teoricamente, vamos dizer assim, gramaticalmente falando, se você pegar nu e cruamente, não está correto, né? Mas existe a figura de linguagem. Então, o que eu faço? Eu deixo essa aqui quietinha. Não era para ser a resposta, tá? Porque ele quer a que não está correta. E há um respaldo gramatical quanto a isso. Não era para ser a resposta. Mas vamos ver, né? O que a gente tem pela frente. Tanto o morador como o visitante não tinha noção dos enormes impactos ambientais negativos que a grande quantidade de lama liberada poderia causar. E agora? Tanto o morador como o visitante. E aí? O que vocês me dizem? Tinha que estar no plural? Isso aí? Né? Ou não? Tinha que sim, porque tá uma ideia de soma, né? Como o, mais o. Sim, tanto o morador como o visitante, exatamente. São os dois, né? Peraí, tem alguém tentando entrar, deixa eu atualizar aqui. Exatamente, são os dois aí, né? Correto? Então, realmente, essa aqui me parece já errada, porque aqui tinha que ser tinham, tá? Mas vamos olhar o resto, né? Cerca de 2.000. Isso aqui não é nem a questão de vozes verbais, né? Caiu aqui na questão de concordância. Esses filtros de alguns sites, às vezes, dão uns moles, né? Aí eu fui na confiança no filtro e já era. Cerca de 2.000 voluntários de diferentes profissões viajaram. Beleza, cerca de é aproximativo, né? Vai concordar aqui com 2.000 voluntários, beleza. Quem teriam sido os primeiros a chegarem e a socorrerem as vítimas da tragédia? Né? Quem teriam sido os primeiros? Os primeiros teriam sido quem? Né? Então, são os primeiros, é uma frase mais estranha, mas está correto também. Realmente, a única errada aqui é a letra B de bola. Beleza, minha gente? Tranquilo? Vou para frente, tá? Depois eu paro. Quando eu chegar na 10 aqui, eu paro e tiro alguma dúvida maior que tenha ficado aí. No texto 3, se transformarmos a frase da primeira imagem para a voz passiva, teremos como agente da passiva. Ó. Então, a primeira frase... Tá? A frase da primeira imagem, olha essa aqui, ó. Questãozinha tranquila, hein? Ó, aquele rato... Vamos fazer mais do que ela está pedindo, tá? Aquele rato roubou um biscoito. Bom, se você quiser, na hora da prova, você pode responder bem direto, porque ele pergunta quem que seria o agente da passiva, né? Quem vai ser o agente da passiva? Ô, gente, se isso aqui é uma voz ativa e o sujeito era aquele rato, porque quem roubou o biscoito? Aquele rato. Quem vai ser o agente da passiva? Aquele rato. Então, a resposta só poderia ser a letra C. Muito cuidado. Muito cuidado. Não vai me tacar a letra E, um rato, que não está escrito um rato, está escrito aquele rato. Você não muda a frase, né? Se eu fosse fazer a transposição, ó, um biscoito vem para cá,
né? O objeto direto vira sujeito. Roubou, pretérito perfeito. Sempre que terminar em U, eu já sei que é pretérito perfeito. Tá? Então, um biscoito foi. Aí roubou no particípio, roubado por aquele rato. E aí você ia chegar também a essa resposta, né? Quando você fez inteiro, então, letra C, não tem para onde correr. Tá? Uma questão, eu diria, de nível bem fácil, tá, gente? Que não significa que pode acontecer de você errar, principalmente agora na preparação. Mas na hora da prova, essa é uma questão que os seus concorrentes, mesmo, aqueles caras que estão disputando com você as vagas, né, existentes do concurso, eles não vão errar. É muito difícil que eles errem, tá? Questão 10. No texto 1, nas frases queimou-se então um português e queimou-se e não conversou, linhas 18, 19, 20, podemos afirmar sobre o sentido do verbo queimar. Vamos ver. Apresenta-se no sentido denotativo. Bom, a gente pode afirmar isso? Queimou-se então um português. Deixa eu ver aqui dentro do texto. Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão segura que caiu no chão. Vai daí o alemão repetiu que não havia homem ali dentro para ele. Queimou-se então um português que era maior ainda do que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu para cima do alemão e não teve outra sorte. Levou um murro debaixo dos queixos. Queimou-se não é de queimar em si, né? Ele jogou-se, ele largou-se. E muito menos o outro, queimou-se e não conversou, né? Que não é de queimar-se ou não. Então, o sentido é denotativo. O sentido denotativo, lembrando, é o sentido do dicionário, é o sentido literal, é o sentido próprio, real, tá? Então, provavelmente não. Podemos afirmar, encontra-se na forma passiva. Não, não é passiva, daria a ideia de reflexiva ali, né? Então não serve. Olha a letra C, gente. Apresenta-se no sentido conotativo. Se não é denotativo, é o oposto disso. Então é sentido realmente conotativo. É uma questão que envolveu aqui a voz passiva, né? Porque tinha uma alternativa, mas a resposta não era, de fato, a voz passiva. Então, a gente só pode ficar aqui realmente com a letra C de coração. Ok, beleza, beleza. Vou repetir aqui as respostas. Questão 7, letra E. Questão 8, letra B de bola. Questão 9, letra C. E questão 10, letra C.